No ano de 1835, o cometa Halley fez uma daquelas raras passagens dele pela Terra. E naquele mesmo ano, nasceu muita gente. Todo ano nasce muita gente. Só que aí se você nasce no ano de um fenômeno desses, né, cara, a passagem de um cometa, você ganha um título especial, né? Que tal as crianças do cometa? É como chamavam. E uma criança do cometa aí que é bem famosa é o escritor Mark Twain. Já ouviu falar desse cara? É mais famoso pela sagacidade de suas frases, pelo seu poder de síntese, que pelos seus enredos. Mas não é só isso que faz do Mark Twain um dos filhos do cometa assim mais especiais. Tem mais coisa. É que o cometa passou de novo por aqui em 1910, né? Daí em 1909 o Mark Twain disse o seguinte, saca só: será a maior decepção da minha vida se eu não for embora com o cometa. O Todo-Poderoso disse, indubitavelmente, cá estão esses dois inexplicáveis fenômenos. Eles chegaram juntos e devem partir juntos. E quer saber? O Mark Twain morreu mesmo, em 1910. Nasceu no ano do cometa, morreu no ano do cometa. Mas o mais interessante nessa história é a resposta que o Mark Twain deu quando perguntaram para ele por que ele não tinha medo da morte. A resposta dele não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo e não tem nada a ver com ciência também. Mas é uma resposta esperta, de uma lógica assim que ninguém consegue derrubar. Você vai conhecer essa resposta aqui hoje, junto com outras histórias de outras mortes igualmente surpreendentes. Está no ar a TV Cringe, produção do Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Falar de morte é apropriado pra gente. TV Cringe. Saca só essas imagens que vão aparecer na tua tela agora, cara. Esse mar, olha esse mar, não é nem de longe uma má escolha se você tiver que escolher qual é a última coisa desse mundão que você vai querer ver. Definitivamente não seria uma má escolha, não. E foi a escolha que o destino fez para um velhinho alemão que estava morando no Brasil. Um velhinho que certa vez saiu numa quarta-feira preguiçosa, ensolarada, para tomar um banho de mar. Primeiro disseram que ele se afogou, né? Mas depois descobriram que a morte dele foi bem mais confortável. Ele teve só um mal súbito, perdeu a consciência, enquanto estava ali, feliz, se refrescando com o mar. Os banhistas de uma praia em Bertioga, no litoral de São Paulo, avistaram um corpo boiando no mar e fizeram muito esforço para tirar aquele homem da água. Os socorristas foram chamados às pressas para ajudar, mas não deu tempo. Naquela quarta-feira, 7 de fevereiro de 1979, o alemão identificado como Wolfgang Gerhardt foi declarado morto por um mal súbito seguido de afogamento. Na boa, eu sei que nenhuma morte é agradável, né? Mas se você for parar para pensar, tem jeitos bem piores de partir. Esse alemão, cara, ele já tinha 67 anos, o que era bastante para um homem da geração dele, tô falando de um caso aí dos anos 70, né? E desses 67 anos de vida, passou os últimos 17 no Brasil. Teve saúde até o último dia, aproveitou aquele mar ali de Bertioga tanto quanto ele pôde. Foi uma morte pacífica e quase tão indolor quanto a morte pode ser. E aí você olha para um fim desses, né, e você fica se perguntando assim, com que tipo de pessoa a morte seria tão generosa? Que tipo de ser humano mereceria um fim assim tão suave, hein? No mar, com sol. 6 anos depois, quando foi descoberto o verdadeiro nome do estrangeiro morto, jornais do mundo inteiro estamparam a notícia em suas primeiras páginas. Aquele era ninguém menos que o médico nazista Josef Mengele, um dos assassinos mais procurados do planeta pelos crimes cometidos contra judeus e ciganos. Tá aí, Josef Mengele. Ele era o cara que escolhia quem ia ser escravizado ou quem ia ser exterminado em Auschwitz. Mas essa talvez seja só a parte mais leve.
Mas o que tornou o médico famigerado em todo o mundo foram os experimentos científicos monstruosos realizados com seres humanos. Mesmo antes da guerra, Mengele já era um adepto da limpeza racial e da eugenia e trabalhava com pesquisas genéticas. Em Auschwitz, ele conduziu milhares de experimentos utilizando irmãos gêmeos como cobaias, muitas vezes infectando as suas vítimas com bactérias ou outras substâncias que causavam sofrimento e morte. Mengele era um homem sádico que realizava cirurgias de retiradas de órgãos sem anestesia e chegou a costurar 2 irmãos pelas costas com o objetivo absurdo de formar gêmeos siameses. Sem sacanagem, esse cara conseguiu escapar aqui para o nosso continente e desfrutou de algumas das nossas melhores paisagens. Que tal a Argentina e depois disso uma Bertioga? Nada mal, né? E não pense que esse fim aí foi solitário para ele, não. Longe disso, ele morreu cercado de amigos. Cercado de amigos nazistas, é verdade. Mas eram amigos mesmo assim. E eu tenho certeza que ele não se importava. Mengele assumiu o nome de um amigo. Wolfgang Gerhard viveu no Brasil por um tempo, mas voltou para a Europa, deixando os documentos para trás. Que existia uma comunidade alemã com uma certa tradição, e são exatamente esses alemães e filhos de alemães que vão dar apoio, oferecer segurança para aqueles nazistas que fogem. Quem mais ajudou Mengele foram 2 casais de imigrantes. Primeiro, os Stammer, depois, os Bossert. Nestas fotos dos anos 70, é possível ver Mengele e a família Bossert em festas e viagens, mas o sorriso engana. O sorriso engana, mas estava lá. O sorriso estava lá na cara do monstro, como um lembrete de que qualquer reflexão sobre a morte inevitavelmente envolve um certo sentimento de injustiça, não tem jeito. Como é que a morte pode ser tão bondosa com um ser tão hediondo quanto um Mengele? Não tem jeito, cara. Vem aquele sabor de injustiça na boca e aí você pensa, é porque é o Mengele. Não, é porque é a morte. Porque esse sentimento bate não só quando a gente vê a morte sendo legal com gente ruim. Ele também bate quando é o contrário, quando é a morte sendo ruim com gente boa. E claro, né, quando é com alguém que a gente ama, aí não tem jeito, o sentimento de injustiça se torna ainda maior. E é esse sentimento de injustiça do qual eu tanto falo aqui, que é trabalhado dentro daqueles famosos estágios do luto. Já ouviu falar disso? Começa com a negação e a raiva até chegar na aceitação. Definitivamente não é um caminho fácil. E aí fica a pergunta, e se a gente pudesse viver só na aceitação, será que isso é possível? Eu tenho umas histórias aqui que vão ajudar a gente a refletir a respeito. Personagem da vez, Aleksander Doba, um polonês. Começou a viver tarde, viu? Até os 34 anos de idade, nunca tinha feito nada de notável, nada de muito interessante. Mas aí nessa idade, aos 34, ele começou na canoagem. Foi só o começo, né? Ninguém dava muita bola pro cara, nem mesmo dentro do esporte. Para ele também isso não fazia diferença, o cara gostava de remar. E aí ele continuou fazendo isso pro resto da vida. Aí imagine, cara, esse cara rema, se prepara por quase 30 anos e resolve que aos 65, ele vai cruzar o Atlântico remando um caiaque. Um caiaque, não tem vela, não tem motor, não tem nada. É um velhinho de 65 anos e o remo. O Aleksander sabia o que estava fazendo. Foram décadas de canoagem, tinha preparo físico para aquilo apesar da idade e também tinha experiência como projetista, né? Foi ele que desenhou o próprio caiaque, que tinha que ser, claro, muito diferente de um caiaque comum, para atravessar as tempestades lá que ele ia encontrar no caminho, né? Aqui tem uma entrevista dele, saca só. Há muitos anos trabalhei como designer na fábrica de produtos químicos polonesa chamada Pulis. Então agora consegui esboçar um caiaque personalizado que me levaria com segurança através do Oceano Atlântico. Depois de fazer um esboço, comecei a procurar alguém para construir. E ele também sabia tudo o que ele precisava saber para poder preparar essa viagem pelo Atlântico, né? Porque, assim, quase tudo na expedição saiu como ele tinha antecipado. O cara tinha lá o plano A, o plano B, o C, o D, pegou 5 tempestades pelo caminho.
consta que esperava 4, né? Mas ele estava preparado até mesmo para a quinta, que pegou ele de surpresa. E pegou mesmo. Houve apenas uma mudança no cronograma. Eu tive que parar nas Bermudas. Essa parada inesperada foi resultado do fato de que, na quinta tempestade que encontrei, meu leme quebrou. As Bermudas eram o pedaço de terra mais próximo onde eu poderia consertar. Essa travessia toda durou 99 dias. É mole, cara? Saiu de Dakar, no Senegal, chegou até Acaraú, aqui no Brasil. Chegou 14 quilos mais magro, né? Mas chegou. Aí depois disso, o Alexander ganhou fama, ganhou prêmios, virou referência para qualquer um aí que tem interesse na vida ao ar livre, no mar ou em aventuras em geral, né? O Alexander, ele voltou a fazer essa travessia mais 2 vezes, cara. A segunda viagem foi de Portugal à Flórida. Essa foi bem mais longa, levou 196 dias. Aí na terceira travessia, ele foi de Nova Jersey, nos Estados Unidos, até a França. Essa última viagem aí levou 110 dias. Não foi a mais longa, né? Mas foi definitivamente a mais perigosa. Tanto que ninguém tinha se arriscado nessa rota antes e ninguém nunca mais se arriscou nessa rota de novo. O caiaque dele terminou a travessia todo escangalhado, cara. Mas seja como for, ele sobreviveu, né, cara? E aí, com o restante da vida, ele aproveitou para ver outras belezas naturais, para além do Atlântico, né? Coisa que, aliás, ele já vinha fazendo antes. Era um aventureiro, curtia planície, montanha, tanto quanto amava o mar, né? Mas sim, tinha um lugar no mundo, de todos que ele já tinha visitado, que ele hesitava em ir. É uma montanha. Estou falando do Kilimanjaro, o topo da África. Reza a lenda que ele tinha essa relação aí com o Kilimanjaro. Queria subir, mas não queria subir, hesitava, evitava. Mas aí ele fez 74 anos, tomou coragem, decidiu que era a hora. E a subida dele teve testemunhas, as pessoas dizem que ele subiu assim com o mesmo vigor com que ele remava, né? Impressionante para um senhor daquela idade, 74 anos, cara. E sem dificuldade nenhuma, ele chegou ao topo. Chegou ao topo, encontrou outros montanhistas, pediram para tirar uma foto com ele, o que seria uma grande honra para qualquer um, né? E aí, ele tirou a foto, pediu licença, disse que queria descansar. Ele se isolou, se aninhou numa pedra que tinha ali e dormiu. Nunca mais acordou. E a história termina com a esposa dele recebendo a notícia, lá na Polônia, da morte do marido, né? E ela diz: ele morreu a morte de um aventureiro. Nenhum arrependimento. E hoje, na nossa exposição de arte digital, o trabalho dele, o Tony Babel. Cadê o cara? Olha lá, ó. Toninho da Babilônia, @TonyBabel. Nosso artista da vez, o Toninho da Babilônia, ele é referência nesse estilo chamado Rubber Hose. Esse estilo aí, rapaz, foi o primeiro padronizado dentro da animação dos Estados Unidos, né? Hoje tá muito na moda aí por causa de um jogo chamado Cuphead, que veio alguns anos atrás. Mas o Tony é referência nisso, esses loops curtos são um excelente uso da estética, né? E quase tudo é meio sinistro, por isso que eu achei que deveria estar num vídeo sobre a morte. A Universidade de Carnegie Mellon é uma das mais respeitadas do mundo, conhecida por ter um campus especialmente bonito, mas não só por isso. Ela é referência em algumas áreas: ciências da computação, robótica e engenharia. E aí, ensinar e estudar ou pesquisar nesse lugar, né, é um sonho assim de muita gente, especialmente dessas áreas, né? Era um dos sonhos de um cara que se tornou professor lá, chamado Randolph Pausch, ou Randolph, e aí ele era conhecido pelo apelidinho, Randy. Esse professor vinha justamente aí da ciência da computação, era muito respeitado na área já, só que aí em 2006, os colegas começaram a notar alguma coisa diferente nele. Para além de ser um professor sério, competente, né, cara, com experiência na indústria também, sabia que ele chegou a trabalhar na EA, do videogame real?
Então, esse cara, que já era um profissional assim de primeira, começou a virar um ser humano notável, cara. Tava motivado, tava alegre, conversava com todo mundo, criou ali um brilho próprio. E aí, claro, as pessoas ficam interessadas, começam a perguntar, né? Ô Randy, o que está acontecendo e tal. E aí, nessas horas, ele só respondia que estava trabalhando num projeto especial. As pessoas deviam se contentar com essa resposta, porque um projeto especial e a motivação que vem dele, pô, justificam aquela alegria ali. Aí o tempo passou e o Randy anunciou qual era o projeto especial dele. Era uma aula. A última aula dele. Sabe o que aconteceu em 2006? O cara tinha descoberto um câncer terminal. Começa aqui então a última aula do Randy Pausch. É uma aula que ficou muito famosa. Make me earn it. It's wonderful to be here. What Indira didn't tell you is that this lecture series used to be called The Last Lecture. If you had one last lecture to give before you died, what would it be? I thought, damn, I finally nailed the venue, and they renamed it. So, in case there's anybody who wandered in and doesn't know the backstory, my dad always taught me when there's an elephant in the room, introduce them. If you look at my CAT scans, there are approximately 10 tumors in my liver, and the doctors told me 3 to 6 months of good health left. That was a month ago, so you can do the math. I have some of the best doctors in the world. So that is what it is. We can't change it, and we just have to decide how we're going to respond to that. We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand. If I don't seem as depressed or morose as I should be, sorry to disappoint you. É um pouco do que eu estava mencionando antes, né? A estranha alegria de Randy Pausch, que cativou todo mundo aí nos últimos tempos de vida dele, né? Essa palestra tem umas frases muito boas, cara. Por exemplo, experiência é aquilo que você ganha quando você perde. Tem bons momentos aqui. And I assure you, I am not in denial. It's not like I'm not aware of what's going on. My family, my 3 kids, my wife, we just decamped. We bought a lovely house in Chesapeake, Virginia, near Norfolk, and we're doing that because that's a better place for the family to be down the road. And the other thing is I am in phenomenally good health right now. I mean, it's the greatest thing of cognitive dissonance you will ever see is the fact that I am in really good shape. In fact, I'm in better shape than most of you. Sensacional, né? Essa palestra, apesar de ter um tom motivacional assim que normalmente não me agrada, ela é uma das minhas preferidas pela história que ela carrega, né, cara? E ela tem uma função para além de ensinar. Note ali que ele contou que comprou a casa, estava organizando a vida da família para depois da passagem dele. Tem mais coisa sobre isso, a gente já vai chegar lá. Essa aula aí é um resumo do aprendizado dele na academia, na indústria e também na vida familiar, né? Daí o tom motivacional que você poderia notar em alguns momentos. O que não dá para negar é que esse cara teve uma vivência riquíssima na área dele, né, cara? Foi um tal de um Disney Imagineer. Opa, pesquisa aí o que é isso depois, cara. É uma coisa grande. Trabalhou na EA, como eu disse, fez muita diferença aí para a indústria, era conhecido como estudioso, como inovador, né? Tudo isso antes da palestra. Porque a palestra depois acabou virando a magnum opus dele, sabe? É tipo a coisa mais famosa que ele já fez, virou livro e tudo. É uma coisa que faz na minha cabeça, mas eu recomendo que você veja na íntegra, para ver se faz a sua também. Tá disponível aqui no YouTube, você pode ver se você quiser. Assim, é difícil de você concordar com tudo, mas o fato é que o texto tem momentos brilhantes, cara. E, para além disso, né, a gente precisa afirmar um consenso. O final é bom. Find the best in everybody. One of the things that John Snoddy, as I said, told me is that you might have to wait a long time, sometimes years, but people will show you their good side. Just keep waiting, no matter how long it takes. Essa parte aí me pega. Essa parte me pega. Nos meus melhores momentos eu consigo concordar com isso. Quando eu não estou irritado com ninguém, é o que vale no meu coração. Ninguém é completamente mal. No one is all evil. Everybody has a good side. Just keep waiting, it will come out. And be prepared. Luck is truly where preparation meets opportunity. So today's talk was about my childhood dreams
enabling the dreams of others, and some lessons learned. But did you figure out the head fake? It's not about how to achieve your dreams. It's about how to lead your life. If you lead your life the right way, the karma will take care of itself. The dreams will come to you. Have you figured out the second head fake? Talk's not for you. It's for my kids. Thank you all. Good night. E aí vem os aplausos. E o fato é que essa palestra deixou não apenas a visão de mundo e o aprendizado do pai disponibilizado para os filhos, mas também recursos materiais, né? Virou livro e tal. Então ela ajudou a organizar materialmente também a vida da família dele depois da passagem do professor, né? Eu tento sorrir quando eu vejo, mas ainda me emociona. Caramba. Colegas próximos do departamento, a esposa. Muito bonito. E a beleza da coisa está no fato de que o Randy Pausch ele enfrentou o fim dele ciente de que ele estava no fim, consciente do que estava acontecendo. É um cara que percebe que o fim da pista está próximo e pisa no acelerador, faz o que tem que fazer na vida. É um final que demonstra uma certa coragem, né? E é isso que nos leva de volta à espetacular resposta dada pelo Mark Twain quando perguntaram por que ele não tinha medo da morte. Você sabe o que ele respondeu? Ele disse, eu não tenho medo da morte porque eu já tive morto por bilhões e bilhões de anos antes de nascer. E isso nunca me causou o menor incômodo.